Se prepara, porque as pessoas vão sumir da sua vida quando você tomar essa decisão. Vamos saber o que é isso? Fica aqui comigo. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Eva Maia, trabalho com yoga, eu sou professora, mentora, formadora e se você busca o caminho do autoaperfeiçoamento, esse é o lugar para você. Bom, gente, eu quero falar de um assunto que é algo que eu vivi, né? E eu ainda tenho vivido um pouco disso, mas no começo é um pouco mais desafiador. É algo que, se você escolher, você pode ter certeza que muitas pessoas vão se afastar de você. Mas calma, atenção, vamos olhar isso para um processo de limpeza. Então chega um momento da nossa vida que a gente precisa fazer uma limpeza na nossa vida. É como a sua casa. Você acorda todos os dias, vai trabalhar, faz comida, volta do trabalho, estuda, vai para academia ou para o ginásio. E aí você tem um momento que você precisa parar e fazer uma faxina. E nessa faxina, muitas vezes, você precisa jogar algumas coisas fora. Ou porque está quebrado, ou porque não está mais alinhado com quem você é, ou porque não serve mais. E isso acontece na vida também. Só que essa faxina, ela não é feita de maneira consciente. Ela acontece naturalmente. E a vida, gente, a vida é tão incrível. Existe uma inteligência que cria e que organiza todas as coisas como precisa ser. E aí basta a gente estar sintonizado com quem a gente é, com a nossa verdade, e as coisas vão fluindo, mas para o bem, para o seu bem. E quando é para o seu bem, é para o bem maior. Isso que eu tô falando para você, gente, é o autoconhecimento. Nossa, Eva, mas por que o autoconhecimento vai afastar pessoas da minha vida? É porque, gente, quando a gente mergulha no processo de autoconhecimento, inevitavelmente você vai se deparar com versões sua que antes você não conhecia, que antes você não tinha acesso, que antes estavam blindadas por conta das suas relações. Porque muitas vezes a gente vai se escondendo, né? E vai colocando máscaras para caber nos lugares onde a gente está, para caber naquele emprego, para caber naquela relação, para caber naquele círculo de amizade. E é natural, todo ser humano faz isso, porque a gente quer pertencer. A gente quer se sentir pertencente a um grupo, a um lugar. Só que para fazer isso, a gente usa essas máscaras. E ao usar essas máscaras, você vai escondendo cada vez mais quem você é. E no caminho do autoconhecimento, o processo é o inverso. Você começa a tirar as máscaras. E a cada vez que você tirou ali a máscara da pessoa que é compreensível demais, cadê? Ela já não está mais presente. Aí você tirou a máscara da pessoa que está sempre presente quando o outro precisa. Ah, cadê? Não está mais ali. Aí você tirou a máscara da boazinha, porque antes você dizia sim para tudo. Amém, ok. Você decide. E aí você começou a dizer não. Talvez, vou pensar. Aí você vai tirando máscaras. E à medida que você vai tirando as máscaras, você vai se tornar a pessoa que você é. E por que as outras pessoas se afastam? Não porque você não é uma pessoa amável, uma pessoa gostável, uma pessoa maravilhosa ou incrível, mas porque as outras pessoas começam a ter medo da sua força, do seu poder, porque é isso que o autoconhecimento faz. Ele traz o seu poder de volta para você, para sua mão. E existe uma tendência das pessoas terem medo, se afastarem de quem tem poder. Os poderosos andam com os poderosos. Então já começam a questionar: nossa, tá diferente. Nossa, me disse não. Nossa, eu falei uma coisa tão legal e ela não concordou. Porque agora você sabe quem você é. Porque agora você tem as suas próprias opiniões. Porque agora você conhece os seus valores. E não permite mais que as outras pessoas passem por cima dos seus valores. Para você poder agradar. Então, no caminho do autoconhecimento, que é um caminho que anda junto com a espiritualidade, porque não há como acessar o autoconhecimento sem você se reconectar com você em essência. Não com a personagem, não com a Eva,
com a Eva que trabalha com yoga, que é professora, mentora, formadora, mas com quem eu sou em essência, um espírito livre, livre para fazer as minhas próprias escolhas. E aí é que entra a autorresponsabilidade. Você começa a perceber que você é responsável pelas suas escolhas. Consequentemente, você é responsável pela vida que você está levando. Ah, se tem algo que não está muito legal, é responsabilidade minha transformar isso. E nesse processo de transformação, a gente precisa falar alguns nãos. Porque esse não, ele é coerente com a pessoa que eu sou agora. Porque esse não aqui é necessário dizer, porque se eu disser o sim, vai ferir o meu valor. E quando você fere o seu valor, você está sendo infiel a você mesmo. O que tem valor para você nessa vida? O que você valoriza nessa vida e que às vezes você está passando por cima para agradar os outros? E nesse processo de agradar, gente, a gente vai se perdendo da gente. A gente vai ficando confuso. A gente vai ficando ansioso. A gente vai ficando triste, porque não tem espaço para alegria. A alegria, ela só pode existir quando você é quem você é. É difícil? Não vou dizer para você que é fácil, não. Porque a gente se sente sozinho, a gente chora, a gente olha para as pessoas e pensa assim, nossa, não gosta mais de mim. Sabe aquela criança ferida? Olha, nem quer mais brincar comigo. É mais ou menos isso. Mas o processo de crescer, ele também é doloroso. Desde o momento que a gente sai do ventre da nossa mãe, é doloroso. A gente precisa aprender a respirar sozinho. Os nossos órgãos internos ainda estão crescendo quando a gente sai do ventre da nossa mãe. E dói. Mas dói também ser adulto. E no processo de ser adulto, eu preciso aprender a ser quem eu sou. Eu preciso assumir o meu poder, a minha responsabilidade pela minha vida. E aí eu vou entendendo que aquilo que eu fui construindo até aqui pode ser que não seja mais parte de quem eu sou. E vou precisar desconstruir tudo, vou precisar recomeçar. Porque você começa a ver o significado da tua vida. O que a vida significa para mim? Qual é o sentido da vida para mim? O autoconhecimento exige que você saiba disso. Exige que você procure por essas respostas. Exige que você faça essas perguntas. O que tem sentido na vida para mim? O que é importante na minha vida para mim? Eu sei o que é importante na minha vida para mim. Eu sei o que eu valorizo. Então, mesmo que às vezes eu me perca em comparações ou me deixando ser guiada por pessoas que estão me fazendo acreditar no sonho delas e não no meu sonho, eu logo, peraí, eu tô entrando na rua errada. Deixa eu sair, que não é essa rua aqui que eu quero ir, é a outra. A gente recalcula a rota, porque a gente tá mais consciente, tá mais presente. E autoconhecimento exige presença. E esse também é o caminho do yoga. Quando nós praticamos yoga, asana, meditação, exercícios de respiração, pranayama, o convite a todo momento é que você pare e olhe para você. Se perceba, que sensação eu tenho agora no meu corpo? Onde eu estou colocando rigidez na minha musculatura? Onde eu estou colocando tensão? Como que eu estou internamente? Como um processo de investigação. O que eu estou sentindo aqui dentro? Como que eu estou agora no início dessa prática? E agora, ao final da prática, o que mudou? E aí o que eu costumo dizer para os meus alunos não é racionalizar, mas é perceber, é sentir. E é isso que a gente está perdendo no mundo de hoje, né? A capacidade de sentir. E nesse sentir, a gente desperta a nossa criatividade. E você passa a ficar mais presente na sua vida. E aí todas as outras pessoas que fazem parte da sua vida vão se beneficiar com esse estado de presença. Então, se por algum motivo você está passando por isso agora e está se sentindo sozinho, calma, esse é o processo. Confia, continua. Bom, e se eu te ajudei de alguma maneira com esse vídeo, faz um comentário aqui, diz pra mim o que você achou, diz pra mim se eu te ajudei. Eu quero muito saber se você tá passando por esse processo agora. E se você tá nesse caminho do autoaperfeiçoamento, esse é o lugar pra você. Agora curte esse vídeo aqui para você poder me ajudar, compartilha com quem você acha que vai contribuir e se inscreve aqui nesse canal. Até mais!